Gravando. Muito bem, estamos gravando já. Pessoal, bom dia. Desejo que todos e todas estejam bem. Vamos dar início agora ao nosso terceiro encontro, né? A cada semana que a gente se encontra, é menos uma semana de expectativas, né? Para a realização da prova, para o dia do concurso, né? Não sei vocês, tá? Mas a cada semana que passa, a gente já vai se sentindo aí um pouco mais seguro, um pouco mais preparado, totalmente não, né? Mas seguro sim, que a gente vai poder, de certa forma, fazer uma boa prova. Então, esse sentimento é muito bom, e vai dando confiança, né? Vai diminuindo a ansiedade, porque esse concurso, de fato, vai ser muito concorrido. Mas tudo com muita tranquilidade, porque tudo vai dar certo, ok? Bom, nós vamos trabalhar hoje a primeira parte das tecnologias educacionais e competências socioemocionais. Um nome tão bonito, né? Um termo tão bonito para especificar, para indicar essas chamadas, né? Na linguagem mais antiga da pedagogia, esses termos eram chamados e chamadas, dependendo do contexto, de leis complementares da LDB. Agora, né, nesse padrão mais atualizado, mais contextualizado do século XXI, se definiu como tecnologias educacionais e competências socioemocionais da educação contemporânea. Então, novos termos para antigos dispositivos, né, que ainda permanecem atuais e contribuem, de certa forma, para a organização do trabalho na educação básica. Então, nossa meta hoje é estudar as diretrizes curriculares gerais nacionais da educação básica, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Se o tempo assim nos permitir direitinho, a gente completa esse ciclo. Se não, temos 2 semanas específicas, né, para trabalhar essas competências socioemocionais, essas tecnologias educacionais, e aí sim, no final, na última semana, coroar com a cereja do bolo, estudando a BNCC e a LDB, né, que são os conteúdos, de certa forma, mais presentes nesses últimos concursos do magistério. Bom? Então, sem muitas delongas, vamos à luta, vamos para a exposição, vamos conhecer agora as diretrizes, né, curriculares nacionais da educação básica. Então, eu vi aqui, Elton, que você colocou e vamos lá, um dia desse eu morro. Ah, tá. As DCNs me matam, né? Qual é a sua dúvida sobre a DCN? Já para a gente começar aqui, se caso você tenha alguma dúvida, né? Foi que houve que ela tentou lhe assassinar. Qual é o problema aí? É um negócio tão bom, rapaz. Eu acho assim, é que as leis, elas são muito próximas, entendeu? Então, até tem uma conectividade, né? A gente sabe que tem uma conexão entre elas. Né? Por exemplo, a questão democrática é uma coisa só em qualquer lugar. Tem que ser democrático. Mas eu digo assim, é muito termos que, se você não se atentar, uma palavra torna uma página inteira de texto errado. Então, é isso que preocupa, né? Você está lendo, então, de 1000 questões, ou de 1000 palavras, uma palavra pode tornar o trecho certo ou errado. É isso que eu acho assim, meio complicado, entender, só isso. Correto. Bem, então, o que faz a gente, de certa forma, assim, o que a gente deve ficar atento a essas leis complementares, que, na verdade, algumas são leis e outras não. Então, vamos começar a exposição para a gente entender direitinho. Vejam, a atual
as atuais, na verdade, vamos colocar no termo correto, as atuais diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica, né, codificadas ali pelaquela sigla DCNGEB, mas em algumas provas, né, em alguns documentos aparecem apenas a sigla DCNs, é a mesma coisa, certo? Mas o termo correto é DCNGEB, né? Porque são as diretrizes gerais da educação básica. Porque dentro das diretrizes gerais da educação básica, que é esse livrinho aqui, ó, na verdade livrinho não, é um livrão, né? Ele é muito renegado nas nossas bibliotecas, nas nossas... Eu tenho até um exemplar físico dele aqui. Ele é muito renegado nas nossas bibliotecas, nas nossas salas de professores, porque a maioria das vezes nós não nos interessamos em manusear esse compêndio. Então, dentro das diretrizes curriculares nacionais da educação básica, as diretrizes gerais, estão todas as diretrizes referentes aos níveis de educação, aos níveis de ensino e às modalidades educacionais. Então, as diretrizes nacionais, né, o seu compêndio mais geral, é uma espécie de bíblia para a operacionalização da LDB e da CF 88. Eu estou usando o termo bíblia como termo, né, de conjunto de livros, ou seja, as diretrizes nacionais, elas são um conjunto de diretrizes, não é apenas uma diretriz ou uma normativa, não, é um conjunto de. E aí, dentro das diretrizes gerais, a gente vai encontrar as diretrizes para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação de jovens e adultos, para a educação profissional, para a educação técnica e assim sucessivamente. Então, o primeiro conceito importante para a gente entender o que são as diretrizes é que elas são um conjunto. E aí vem esse conceito simples, básico, né, que a gente, de certa forma, deve se apropriar, não só para o concurso, mas também para a nossa lida pedagógica diária. Né? As diretrizes, elas formam um conjunto orgânico, sequencial e articulado da educação básica. Ou seja, dentro das diretrizes gerais, nós vamos ter, né, todas as diretrizes que compõem, né, os níveis de ensino e as modalidades educacionais. Né? As modalidades de ensino, se assim você quiser também utilizar esse termo, para não ficar tão diversificado nos termos. Então, esse documento, aí atenção agora para um detalhe super importante de compreensão desse documento. Esse documento, ele é válido por resolução. E aí está a diferença de lei e resolução, beleza? Ou seja, as diretrizes, né, curriculares nacionais, as diretrizes nacionais, elas estão vinculadas à LDB, certo? E aí qual é a chave de compreensão? Qual é o conceito simples e objetivo? Né? As diretrizes, elas se transformam no corpo, né, no referencial para que a LDB possa, de fato, ser aplicada. Então, as diretrizes não é uma lei. Ela funciona ela funciona por força jurídica, ok? Por meio de uma decretação, de uma resolução, de uma decisão. Uma resolução é uma decisão, mas essa resolução, essa decisão, está ligada diretamente à LDB. Ou seja, todas as decisões colocadas, todas as diretrizes postas nesse conjunto orgânico que é as diretrizes gerais, elas obedecem às prerrogativas, né, da LDB e da Constituição Federal. Então, é um documento que faz a coisa acontecer, ou pelo menos deveria fazer a coisa acontecer. Lembrando que
nessa perspectiva de discussão teórica e prática, a gente tem que estar bem atento para essa distinção, né? A teoria, em dado momento, ela nos ajuda a compreender a prática, mas a prática, né, ela questiona a teoria. No caso do concurso, teoria na veia, teoria, né, 100%, ou seja, embora a gente saiba que na prática algumas coisas não aconteçam, mas o que a gente vai ser desafiado a, de certa forma, se colocar na prova, no exame, é o conhecimento teórico. Então, esse conjunto orgânico, esse conjunto sequencial, esse conjunto articulado que forma as diretrizes gerais, eles dão o tom, né? Eles automaticamente indicam quais são os principais aspectos que devem existir em cada nível de ensino, em cada modalidade, né? Em cada fase do sistema educacional, para que o direito fundamental ao acesso à educação, que é direito de todos, essa é uma expressão que vai aparecer muito hoje nessa nossa exposição sobre as diretrizes, seja efetivamente garantido, tá? Então, o que é que eu recomendo, né? As diretrizes, elas se tornaram, na verdade, de 2010 para cá, conteúdo básico dos concursos do magistério. Porque até o presente momento não houve mudanças, né, significativas que alterassem o conteúdo dessa resolução de 2010. Possivelmente vai haver uma nova mudança quando o novo ensino médio, né, e aí a gente já vai estar dentro da rede de Alagoas, a gente já vai vivenciar a nossa experiência de docência com professores efetivos com o início do novo ensino médio na rede de Alagoas, possivelmente quando o novo ensino médio ele começar de fato a ser executado, aí sim, a gente certamente vai ter uma nova resolução que possa alterar ou manter, né, já prerrogativas dessa resolução, né, definida em 2010, certo? Então, primeira exposição é essa aí, para que a gente possa, né, já se situar e aquecer o cérebro. Então, vamos lá. Veja, como é que as diretrizes estão, de certa forma, definidas. E aí eu quero, nesse momento aqui, colocar, né, localizar melhor a minha exposição. Essas próximas telas que eu vou apresentar a você aqui estão ligadas diretamente às diretrizes nacionais curriculares nacionais, né, do ensino médio. Eu procurei, de certa forma, fazer um recorte, porque as diretrizes do ensino fundamental, as diretrizes da educação infantil, elas especificamente não nos interessam, porque nós vamos atuar no ensino médio, certo? Apesar que pode haver algum tipo de questão relacionada a isso. Mas aí não é nada difícil de você distinguir quando a questão está pedindo para que você se posicione, julgue algo relacionado ao fundamental ou ao infantil. Mas especificamente a gente deve conhecer de forma mais prática o que, de certa forma, está proposto para o ensino médio e as modalidades ligadas ao ensino médio, como, por exemplo, a EJA. E aí, a estruturação da resolução, né, que oficializa essas diretrizes de 2010, ela está estruturada da seguinte forma. Do primeiro ao sexto artigo, ela vai repetir o que está no artigo 205 da Constituição e o que está nos artigos, do artigo 1º ao artigo 3º da LDB. E o que é que trata disso? O direito à educação como direito fundamental, tá? Do acesso e permanência na escola. Então, os primeiros artigos dessa resolução de 2010 vão repetir essencialmente isso, né? Ou seja,
vão novamente enfatizar que a educação é um direito, a educação é algo ligado diretamente a uma oferta do Estado, que a educação tem seus provedores, né, respectivamente na ordem Estado, família, sociedade. Então, os 6 primeiros artigos da resolução vão justamente lembrar a gente aqueles indicativos relacionados às 2 leis fundamentais que garantem a educação como direito a todo cidadão. Inicialmente a CF 88 e, consequentemente, a LDB, e aí tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei de 1990, tá certo? Que especifica e garante, né, ao adolescente e à criança a dimensão do educar e a dimensão do cuidar, que está principalmente localizada nas diretrizes da educação infantil, certo? Mas aí, como um todo, a resolução de 2010 lembra, enfatiza e legitima essas questões. Ou seja, resumindo, sintetizando, sendo bem objetivo, né, a educação é um direito de todos e esse direito tem que ser, de fato, garantido e efetivamente, né, disponibilizado para a população. A resolução vai garantir isso. Tá? Bom, vamos lá. Do artigo 7º ao artigo 20º, né, a resolução de 2010 sobre as diretrizes vai justamente versar sobre a conquista, né, da conquista da qualidade social do ensino, vai falar especificamente do direito, né, a um ensino de qualidade, certo? Vai tratar de que as redes estadual, municipal, que trabalham diretamente com a educação básica, né, devem estruturar-se, devem ter a sua estruturação, sua organização e, consequentemente, a organização que passa pelos aspectos físicos, os aspectos jurídicos, né, os aspectos de recurso e, claro, né, a organização do trabalho pedagógico. Então, do 7º artigo ao 20º artigo, os artigos vão tratando especificamente de como essa conquista do trabalho, como essa conquista do ensino de qualidade deve ser uma prerrogativa presente, né, na oferta do direito à educação. Então, para isso, as redes devem estar estruturadas, devem ter a sua organização estrutural, prédios, secretaria, pessoas para isso, né? Quer dizer, o sistema tem que funcionar e, consequentemente, né, essas responsabilidades que cada ente federativo que cuida da educação básica tem, conforme a LDB e a CF 88. E o trabalho pedagógico, trabalho especificamente no fazer pedagógico da sala de aula, que é o objetivo maior dessa qualidade social do ensino. Então, a resolução vai tratar disso. Na verdade, a resolução vai meio que impor isso, né? Por força de acontecimento mesmo. Aí a gente tem do artigo 21 ao artigo 29, ou seja, do 21º ao 29º, vai se tratar das modalidades de ensino. Então, é interessante que a gente tenha bastante cuidado e, ao mesmo tempo, saiba distinguir, né, os níveis de ensino e as modalidades de ensino para não se confundir. Níveis de ensino, a gente tem, né, nessa composição, nessa articulação, a educação básica, que é composta pela educação infantil, fundamental e o médio. Okay? E o segundo nível de ensino é o ensino superior.
Após isso, a gente tem lá, né, as modalidades de ensino, cujo o concurso que a gente vai fazer em Alagoas, beleza? Oferta uma modalidade de ensino, né, bem específica, bem típica da realidade alagoana, que é a educação indígena. Né? Como vocês bem observaram no edital, nós temos vagas específicas para, né, a educação indígena, que é uma modalidade de ensino. Certo? Então, especificamente, a resolução de 2010, né, que trata das diretrizes curriculares nacionais, elas vão enfatizar principalmente as modalidades da EJA, né, e da educação especial a partir, né, do atendimento educacional especializado. Então, isso vai ser efetivamente colocado, né, num esteio de garantias. Tem que haver, não é se pode ou se não pode, se deve ou se não deve. Tem que haver, beleza? A EJA, desculpe, é um direito que o estudante tem, principalmente o estudante trabalhador, como a gente bem sabe. Certo? Muito bem. Seguindo aqui essa especificação dos artigos, finalizando, né, do 43º ao 59º, do 43 ao 59, a gente vai ter, né, os indicativos, artigos e incisos que explicam, direcionam que esta resolução, né, que as diretrizes, elas têm que dar aplicabilidade aos instrumentos garantidos pela LDB. Quais são os instrumentos e princípios que a LDB garante? Um deles é a gestão democrática, certo? Então, as diretrizes garantem que essa prerrogativa da gestão democrática aconteça nos sistemas educacionais, certo? Bem como também, né, a valorização, a projeção, a execução, né, e a reflexão sobre o instrumento do projeto político pedagógico, que, segundo a resolução, é um instrumento super importante para fazer com que o currículo, de fato, possa ser bem trabalhado no processo de ensino e aprendizagem, né, proposto pelas escolas. Então, a gente bem sabe que nas nossas realidades mais, assim, mais pontuais, o projeto político-pedagógico é algo super renegado, né? Tem escola que faz projetos políticos pedagógicos eternos, né? Passam com um projeto político pedagógico 10, 15 ou mais anos aí. E, na maioria das vezes, né, nem tem projeto político pedagógico, né? Então, o que acontece? O projeto político pedagógico, ele é uma garantia. Na verdade, ele está garantido e se torna uma garantia de que o trabalho efetivo do processo de ensino-aprendizagem vai acontecer. Então, a resolução traz isso, é clara, é objetiva, é direta. Qualquer sistema educacional que está na contramão do que a resolução, de certa forma, indica, também vai estar na contramão da LDB e da CF 88. Beleza? Até aqui, tranquilo? Deu para sintonizar um pouquinho como a gente deve encarar o que são as diretrizes curriculares? Alguma questão a ser colocada? Se manifestem, por favor. Não me deixem só no silêncio aqui. Podem se manifestar no chat, tá? Tudo ok. Mas, então vamos lá. Quando tá tudo ok, tá tudo bom. Certo. Vamos observar agora qual é o contexto
da formulação das diretrizes. Mônica, correto, Mônica. Gestão e PPP são temas muito recorrentes nas provas de magistério. E aqui no nosso exercício a gente vai se encontrar com gestão e PPP. Vamos lá. Mas aí, como é que é formulada as diretrizes, né? Se liga aí nesse contexto. As atuais diretrizes que estão sendo, de certa forma, observadas, elas têm, né, uma relação direta com alguns instrumentos fundamentais. Vamos lá nessa pirâmide hierárquica, para a gente entender. Lá em cima, CF e LDB. Depois da CF e LDB, o Plano Nacional de Educação. E o atual que nós estamos vivenciando está decretado e promulgado desde 2014. Como a gente já viu na aula sobre, né, o Plano Estadual de Educação em Alagoas. Então, pareando isso, né, a gente vai ter os documentos que fazem, de certa forma, esse fazer pedagógico acontecer. A gente vai ter a resolução de 2010, a gente ainda vai ter os PCNs, que a galera esquece muito dos PCNs, né, achando que eles não existem mais, ou que não servem para nada. Incorreto. Os PCNs ainda estão válidos. Porém, né, falando de uma forma muito popular, eles estão em desuso. Beleza? Mas a gente tem, né, os PCNs, a resolução das diretrizes, a gente tem agora a BNCC e também tem outros instrumentos pedagógicos de suporte para que isso aconteça. As diretrizes, elas são criadas num contexto que envolve a reavaliação da LDB. Então, em 2006, a LDB completou seu primeiro decênio, ou seja, os seus primeiros 10 anos, né, a sua primeira década. Então, lá em 96, quando a LDB foi decretada no governo Fernando Henrique, se estipulou a década da educação, 96 a 06, 96 a 2006. Algumas situações começaram a ser resolvidas por meio da decretação da LDB. Opa, deixa eu botar aqui o carregador, somente. Carregador. Então, a LDB ela começou a sanar alguns problemas históricos que estavam, de certa forma, dificultando avanços significativos no processo educacional brasileiro. Por exemplo, na primeira década da LDB, que os professores que não tinham licenciatura plena são obrigados, né, a completar a sua formação e, consequentemente, ter a licenciatura plena e não mais a licenciatura curta. Porque a licenciatura curta, né, ela estava estabelecida pela LDB 5668/71, lá dos anos 70. Então, as diretrizes nacionais, né, as diretrizes curriculares, nascem no momento em que a LDB está sendo reavaliada e está se projetando a segunda década da educação, de 2006 até agora, recentemente, né, dos nossos dias atuais, 2016. Ou seja, nós já estamos vivenciando, né, a quase metade da terceira década, né, da decretação da LDB, observando seus avanços e, ao mesmo tempo, seus retrocessos. Certo? E aí, o que acontece? Informação muito importante para compreender, Elton, as diretrizes, né? As diretrizes, ela vai abarcar, né, todos os segmentos da educação, beleza? Para a formulação dessas diretrizes. Ou seja, todos os segmentos da educação vão poder participar da definição, na verdade, participaram da definição, da reflexão sobre as diretrizes.
Então, foi chamado para essa conversa a partir de 2006 as universidades que produzem conhecimento, os sistemas educacionais estaduais e municipais, e aí, por meio de fóruns, como a gente sabe que acontece, né, esses encontros, né, para se definir política pública, geralmente acontece por fóruns, né, se criou as bases da formulação das diretrizes curriculares, certo? Então, as diretrizes, elas têm um ponto de partida, e o ponto de partida dessa atual que nós estamos estudando ela é justamente o ano de 2006, com o contexto da reavaliação e do fim da primeira década da educação, estipulado pela LDB de 96, certo? Aí, veja, nós estamos em 2021, essa resolução que a gente está estudando é de 2010, e já estamos, como eu mencionei, né, quase na metade da terceira década da decretação da LDB, certo? Pouco a pouco, a resolução né, das diretrizes, ela vai sendo, de certa forma, alterada, visualizada e refletida conforme as realidades, certo? E aí, como eu mencionei no início da conversa, certamente, quando o novo ensino médio estiver realmente embalando, novas diretrizes podem aparecer e podem ser postas para que a gente visualize isso aí, tá? Bom, e aí, sintetizando essa parte de como as diretrizes são formuladas, né? As diretrizes, elas presidem as demais diretrizes, ou seja, as diretrizes gerais, aquilo que eu expliquei. Nas diretrizes gerais estão as diretrizes, beleza? De todos os níveis de ensino e as modalidades educacionais. Esse conjunto de todas as diretrizes, dentro das diretrizes gerais, forma, de certa forma, o conceito de educação básica. Beleza? Então, lá nas diretrizes está reafirmado. Por que o conceito de reafirmado? Porque o conceito de firmado, quem garante é a LDB e a CF 88. Então, está reafirmada na resolução das diretrizes, né, que o Estado é o provedor, ou seja, o provedor principal do direito à educação básica. Certo? É um direito do cidadão que o Estado oferte a educação básica. E aí um detalhe muito importante que eu gostaria que vocês não tirassem o olhar disso. Essa terceira ideia que está aqui na nossa exposição. Veja, o direito à educação, quando ele é contextualizado, certo? Ele deve ser encarado, né, a partir da ideia de um projeto de nação e ligado às mudanças sociopolíticas que acontecem no país. Simplificando isso, vamos lembrar das nossas aulas de História da Educação. Quem aqui é pedagogo ou quem fez licenciatura, você pagou uma disciplina chamada Organização da Educação Básica. Ou, se você é mais antigo, você pagou uma disciplina chamada Organização do Ensino. Tá certo? Então, o que é que isso quer dizer aí? Primeiro, a educação como um direito, ela não é um projeto de governo, ok? Ela é um projeto de nação, ela é uma política pública. Sendo política pública, a educação como um direito não está à mercê de governo A ou governo B. Se assim você me permite ser mais direto, né? A educação como direito não depende do governo Bolsonaro, do governo Paulo Câmara, do governo municipal de onde você está. É um direito, é um projeto de nação. Ou seja, a nação brasileira, enquanto sociedade organizada, tem o direito ao acesso, né, desse bem cultural que é a educação. Agora, a educação em todos os tempos, aí atenção para esse bizu que é super importante, a educação em todos os tempos, ela está condicionada às mudanças sociopolíticas, certo?
Então, ou seja, na medida em que as coisas vão acontecendo na organização social, política do Estado, do município, ou até mesmo do país, isso vai impactar na educação. Beleza? Me permita dar um exemplo bem claro para não ter dúvida. Eu espero que você não tenha. A reforma do ensino médio mesmo, né? A reforma do ensino médio, ela é efeito de uma concepção política de um grupo que estava no poder. Querendo ou não, eles usaram a prerrogativa da educação como direito e colocaram, impuseram uma transformação no sistema educacional do ensino médio que vai impactar toda a educação básica. A gente está vivenciando agora os efeitos da reforma do ensino médio, mas daqui a pouco o ensino médio, do jeito que vai ser ministrado, vai ter que, teoricamente, ter uma relação com o ensino fundamental que vai ter que mudar. Então, essas mudanças sociopolíticas, elas interferem diretamente no sistema educacional. Vamos dar um exemplo mais prático ainda, por exemplo, Pernambuco e Alagoas estão no rol, né, da implantação. Pernambuco não, que já está um pouco mais sólido, mas talvez Alagoas esteja aí no processo de implantação da sua rede de educação integral. O que acontece? Essa rede de educação integral, ela depende das mudanças sociopolíticas que, teoricamente, possam acontecer. Beleza? Certo? Bem como algumas situações peculiares que, dependendo da política, interferem diretamente, né, na educação. Tá joia? Então, isso é algo importante que a gente precisa ficar atento quando a gente está estudando aí as diretrizes curriculares nacionais, tá certo? Porque elas trazem e enfatizam isso. Vamos lá. Das funcionalidades dessas diretrizes, elas funcionam para quê? Servem para quê, especificamente? Né? Elas são um documento de referência que atualizam a emergência das políticas públicas da educação básica. Ou seja, garantindo o amplo direito, olha aí o termo aí, por favor, garantindo o amplo direito à formação humana, cidadã e profissional. 3 princípios básicos estão lá presentes na LDB e, consequentemente, né, na CF 88. Então, é um documento de referência. O que é que deveria acontecer na prática, meus amigos e minhas amigas? Quando a gente fosse planejar o nosso ano letivo, certo? O nosso ano letivo, a gente teria que ter na mesa as diretrizes. Ou o nosso coordenador, nossa coordenadora, sei lá, nosso gestor, gestora, ter conhecimento dos caminhos das diretrizes, para justamente fazer um alinhamento entre as nossas necessidades, nossa realidade e a legislação. Porque as diretrizes espelham a LDB. Se a gente, teoricamente, se referencia pelas diretrizes, a gente não precisa consultar o texto literal da LDB na organização do trabalho. Certo? Então, é um documento de referência, que a todo tempo vai nos lembrar, né, vai nos atualizar que a educação pública, ela é um direito garantido. E, consequentemente, isso tem que estar, né, de certa forma, em pauta sempre. Beleza? Só um minutinho aqui para eu pegar uma água.
Esqueci da água. A goela fica seca muito rápido. Bom, então continuando, né? Então é esse documento de referência que a gente, né, especificou e colocou aqui nesse momento. Vamos lá. Especificamente, a funcionalidade ou as funcionalidades das DCNs, professor Elton, já que elas lhe assustaram, elas estão localizadas nesses 3 objetivos aí. E a resolução é bem clara quando ela coloca isso, principalmente nos primeiros artigos lá, do 1º ao 6º. Então, as diretrizes, elas existem para quê? Para sistematizar os princípios, né? Os objetivos educacionais, o que se entende também por diretrizes educacionais, com foco nos sujeitos que dão vida ao currículo e à escola, ou seja, sistematizar os princípios, né, e as diretrizes que fazem parte, né, do processo de ensino e aprendizagem. É o processo de ensino e aprendizagem que dão sentido à presença do sujeito na escola e à sua preparação para a vida. Então, sistematizar, né, é organizar, é colocar cada coisa no seu devido lugar, né, de uma forma sistemática, organizada, para que a coisa funcione. Então, as diretrizes, elas existem para isso. Ela é esse calhamaço, né, gigantesco de inúmeras páginas que assusta a leitura, mas ela existe para isso. Depois, estimular a reflexão crítica e propositiva do PPP. Então, é um erro. Bom, eu vou falar no campo da teoria, mas a gente sabe, é um erro fatal, né, que nos aponta o conhecimento teórico, fazer o PPP, ou pensar o PPP, ou discutir um PPP sem ter essa conexão direta com as diretrizes que organizam a educação básica e os sistemas educacionais. Então, porque, veja, é ela que estimula a reflexão propositiva, né? A reflexão que pode dar resultado sobre o PPP, que a gente bem sabe, né, minha gente? O projeto político-pedagógico, a principal característica dele é que ele é flexível, ou deve ser flexível, né? Mas aí, como eu já citei, existem os projetos políticos pedagógicos eternos, né? Quando as escolas, né, não param para fazer a reflexão desse documento, ou pior ainda, quando copiam um PPP de uma escola para outra. Porque o PPP é o único documento autônomo que a escola tem, né, e pode construir a partir da sua própria realidade, e não da realidade de outra unidade de ensino. Certo? Até aqui, compreendido? Massa? A terceira causa da existência ou objetivo direto para esse documento ter sentido é a orientação nos cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação. Ou seja, se os meus amigos e as minhas amigas que estão aqui agora estudando com a gente, durante as suas licenciaturas, não estudaram isso, né? Claro, se forem licenciaturas mais recentes, porque as licenciaturas, né, lá dos anos 90, né, ou início ou metade dos anos 90, trabalhavam outras diretrizes, ok? As diretrizes mais, quer dizer, as licenciaturas dos anos 2000 para cá já vão trabalhar nessa perspectiva dessas diretrizes aqui, porque esse documento de 2010 ele vai reavivando prerrogativas da LDB de 96. Então, se você não estudou na sua licenciatura, né, com seu professor, sua professora lá na sua licenciatura, na sua pedagogia, no curso que você fez, consequentemente é interessante você estar sempre atento a essa reflexão que a gente está fazendo. Fala, Elton, manda brasa. Marlon, só
agindo aí, dialogando com você e com os demais, né? Então, pelo que eu estou entendendo, as DCNs, ela orienta, ela é um documento, né, que serve para nortear o rumo da educação básica e, além disso, o rumo também da formação continuada dos profissionais da educação. Não somente um ou não somente outro, mas sim o conjunto. É isso? Correto, correto. Veja, na próxima semana mesmo eu vou pedir uma compreensão a vocês para a gente começar um pouquinho a aula mais cedo, naquele horário de 8 às 10, porque a semana que vem eu vou dar aula para o pessoal do IFAL justamente sobre isso. Né? O pessoal lá da licenciatura em Ciências Biológicas, no Danúbia. Quando eu tiver em dificuldade, vou pedir auxílio a você. Você é a fera em biologia, você, Tassiana, né? Vou pedir alguns conselhos aí como lidar com estudantes de biologia. Então, vou justamente trabalhar com os estudantes, Elton, que são futuros professores de biologia, essa necessidade da formação continuada a partir da resolução de 2010 das diretrizes. Ela orienta. Por que ela orienta? Porque lá está dizendo o que é que o professor precisa para qualificar o seu trabalho e que está garantido na LDB e na CF. Ok? Então, aquele conceito que a gente viu aqui algumas telas atrás, Elton, ela atualiza a emergência, né, para a concretude do processo educacional. Então, quando no corpo das diretrizes, você vê lá orientações para o curso de formação e para a formação continuada, é porque nela já está indicando o que é que o professor precisa parar para pensar, parar para, de certa forma, se formar e continuar o seu trabalho rumo a um trabalho de qualidade social. Deixa eu ser bem mais objetivo. A gente não precisa estar caçando tema. Me desculpem a sinceridade aqui, depois eu tiro isso na gravação. Mas essas formações que às vezes a gente é obrigado a participar, os camaradas ficam inventando tema, né? Não existe a invenção de tema, professor Elton. Claro que se a gente pegar as diretrizes e pegar as áreas do conhecimento, cada área vai ter uma demanda X e é necessário ofertar, municiar essas áreas e elas fazerem um bom trabalho. Mas isso já está lá nas orientações das diretrizes. As diretrizes já vão apontar para isso. Então, com todo o respeito do mundo aos meus colegas formadores, né? É uma briga quando eu participo de reunião de formação da formadores da GRE, porque os caras acham que eu estou querendo inventar a roda, mas, na verdade, a gente está na contramão. Quer dizer, fica inventando tema, fica inventando isso, fica inventando aquilo, para fazer uma exposição bonita como se fosse formação. E não é assim. Os documentos já apontam o que é que a gente precisa para a nossa formação inicial e para as nossas formações continuadas. Agora, diante das demandas contemporâneas que acontecem, que se procedem, né, alguns conhecimentos importantes que a gente não teve na nossa formação básica, eles podem ser, de certa forma, agregados. Eu acho que vale muito a pena hoje a gente trabalhar essa questão das emoções com os nossos estudantes nas diversas áreas aqui do conhecimento. Para isso, a gente tem que se abastecer. Aí isso não está, né, nas diretrizes. Aí a gente realmente tem que ter uma certa sensibilidade para aprender coisas novas. Mas formalmente, meu irmão, né, a orientação da formação básica e continuada, as diretrizes já apontam. Deu para entender essa lógica? Essa sua provocação foi muito importante. Muito massa. Gente, alguma questão mais? Eu gostei da provocação do professor Welton, foi muito interessante. É sempre bom a gente dialogar assim com gente inteligente para aprender também. Alguma questão mais? Eu vi aqui um comentário legal também, me permitam rapidinho aqui. E isso é muita politicagem, muito bem.
Pois é, concordo plenamente, Lucinéia. Concordo plenamente mesmo. Ok? Primeiramente, eu acho que, assim, eu acho que os professores deveriam ser consultados sobre a questão da formação. E aí, dentro dessa consulta, na medida em que essa consulta fosse feita e fosse ofertado sugestões, aí a gente compararia com os documentos de referência. Isso tá, isso não tá? Devemos buscar, não devemos buscar? E aí, consequentemente, organizar melhor. Bom, só Jesus na causa. Mas as diretrizes formalmente estão para isso. Alguma dúvida? Compreendido? Podemos avançar? Podemos avançar? Sinalize aí, por favor. E aí, Elton, as diretrizes ainda estão assustando ou já dá para ter menos medo dela? Bom, eu separei aqui 10 bizus, menos medo. Muito bom, meu amigo. Eu separei aqui 10 bizus que vocês não podem esquecer sobre elas. Esses bizus eu gostaria que vocês fizessem uma leitura vocês, não eu comentando aqui, né? Porque são bizus para nós. É de uma pessoa que lê o documento para pessoas que também estão lendo o documento. E se tiver algum outro bizu que não está aqui, você também pode acrescentar, você pode colocar no chat aí. Mas veja, eu separei esses bizus aqui para a gente ver. Olha lá. O que é que a gente não pode esquecer sobre as diretrizes? Primeiro, né, a gente não pode esquecer que elas estabelecem elas estabelecem base para a educação básica como um todo. Ou seja, as diretrizes é aquele guarda-chuva onde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, as modalidades educacionais, todas estão aqui abaixo, estão protegidas e assim, existem as normativas da resolução para que elas aconteçam. Certo? Primeiro bizu importante. Cabe a cada sistema, rede, definir suas bases segundo a legislação de referência para a efetivação do direito à educação. Veja, cada sistema define suas bases, mas respeitando a legislação de referência. Não se pode levar, né, não se pode fazer o que quer. Educação é um direito garantido. Então tem que se fazer da melhor forma, conforme a realidade, mas respeitando a lei. Ok? É o Conselho Nacional de Educação que cria essas diretrizes. Bom, fazendo uma analogia com a política, tá? Para você entender. O Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Maior do Brasil, é o guardião, são os guardiões da Constituição. O Conselho Nacional de Educação são os guardiões da LDB. Então, quem cria essas diretrizes é o Conselho Nacional de Educação. Massa? As diretrizes não orientam processos de expansão de rede, né? Vamos lá, né? Chega a tua secretária de educação, teu gestor e diz, não, a gente vai ampliar a escola ou ampliar mais escolas porque as diretrizes estão pedindo. Mentira, isso é conversa. Não existe isso. As diretrizes só orientam o trabalho pedagógico, principalmente o projeto político pedagógico. As diretrizes não orientam a organização de distribuição de recursos. Isso é uma prerrogativa direta da LDB. Ok? Beleza? Vamos lá, para os próximos bizus. Só um minuto que chega uma princesinha aqui. Vamos lá, dê bom dia para todo mundo. Bom dia.
Os próximos bisus seguem da seguinte forma. As diretrizes gerais orientam para sempre o uso da reflexão crítica. Ok? Ou seja, por que para reflexão crítica? Porque o PPP precisa ser pensado. É o principal instrumento que alimenta o PPP. As diretrizes estão aportadas em ações de integralidade e não de isolamento de ações. Ou seja, as diretrizes são utilizadas para que automaticamente haja um trabalho, né, integrado e não trabalho isolado. Os princípios de identidade, diversidade, autonomia, interdisciplinaridade e contextualização estão presentes nas diretrizes, como também está na LDB, né, e em outros instrumentos como o PCN e etc. As diretrizes norteiam o trabalho para os processos de avaliação externa. Então, como a gente sabe que existem os instrumentos de avaliação como Enem, SAEB, SAEP, aqui em Pernambuco é SAEP. As amigas alagoanas aqui sabem dizer qual é a prova que o governo do estado faz para avaliar o sistema educacional alagoano? Se vocês tiverem essa informação, postem aqui no chat, por favor. As diretrizes não orientam a fixação do trabalho em guias pedagógicos únicos, ou seja, opa! Desculpa, é porque eu perdi a pergunta e tinha saído do ar aqui, aí voltou agora, eu não entendi a pergunta. A pergunta é simples. O governo do estado de Alagoas propõe uma avaliação para que os estudantes façam e esses resultados, né, são analisados como resultado da educação alagoana. Aqui em Pernambuco tem o SAEP. No Brasil é o SAEB, se me falha a memória. Em Alagoas tem um instrumento assim? Se tiver, vocês colocam aí no chat para a gente saber direitinho e conhecer, tá? E aí, finalizando os bisus, as diretrizes não orientam a fixação do trabalho em guias pedagógicos únicos, ou seja, as diretrizes não estabelecem que você, por exemplo, tem que seguir um livro didático só. As diretrizes não estabelecem que você tem que seguir, por exemplo, o livro do autor X, ou que você tem que, por exemplo, seguir a mesma coisa que o professor Elton faz nas aulas de química, ou que a professora Danúbia faz na aula de biologia, ou que a professora Tassiana faz no atendimento especial dos seus estudantes. Não. Elas orientam o trabalho, mas cada um, de certa forma, procura essa qualidade do trabalho em diversos recursos. Compreendido? Beleza? Até aqui, alguma colocação? Podemos seguir? Isso. Massa. Então, diferentemente dos outros encontros, eu resolvi hoje aplicar o conteúdo, refletir o conteúdo e aplicar logo o exercício sobre o conteúdo. Pega o caderninho aí agora. Eu queria que vocês abrissem as câmeras, para a gente se ver agora, para eu ver vocês fazendo, que nem aqueles professores, olha, estou vendo você fazendo a tarefinha. Vamos lá. Pega agora o caderno e vamos fazer o exercício juntos aqui. Vamos responder o exercício juntos. Beleza? Já sobre as DCMs. Para exercitar aí o que foi que a gente refletiu nesse momento sobre as DCMs. Já resolvendo as questões, já de certa forma, né? Pronto. Eita, professor, esse fundo aí tá massa, viu? Então, vamos lá. Tá desligado o microfone. É para não mostrar a realidade. Tá joia, tá joia. Tá parecendo a escola da Peppa, viu? Vamos lá. Eita, as meninas acho que não abriram o cabelo porque não foram ainda na cabeleireira, tal, de sábado, sabadão, né? Vamos, beleza, tá tudo certo. Vamos para a primeira questão aqui. Primeira questão. Primeira questão aqui, você vai julgar, ok?
Já sabe. Você vai julgar se essas 4 afirmativas aqui estão certas ou erradas, construindo uma sequência. No final, eu vou te apresentar a sequência. Se está certo, 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 errado, 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 ou certo, errado, certo, errado, ou errado, certo, ou errado, certo. Vamos lá. Leia. Hoje eu não vou dar 1 minuto, não. Vou dar um pouquinho a mais. Observe a questão. E aí, já deu tempo de resolver essa? Gente, coloca no chat a resposta, então, vamos lá? Elton aqui marcou tudo certo. A sequência de Elton seria CCCC. Bota a sequência, Elton. CCCC. Que eu vou postar aqui para vocês a sequência correta. Ótimo. Vamos lá, vamos conhecer a sequência aí. Vamos conhecer. Eu não vi Sandra responder, eu não vi Lucinéia responder. Será que ainda estão na sala aí? Às vezes deixa o dispositivo ligado, vai para fazer outra coisa. Claudiana respondeu aí, CCCF. Beleza, ótimo. Vamos lá, vamos se testar, vamos se testar. A prova está chegando, 17 de outubro é logo ali. Isso. Tem que prestar atenção lá, né? Ok, boa, professora. Na dúvida, deixa em branco, né? Bom, vamos lá. Olha a sequência correta para a gente conferir. Rafaela apareceu. Beleza, Rafaela? Então, ok. Vamos lá para a sequência correta. Sequência correta. Opa, perdão. A sequência correta eu vou postar aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu abri um PowerPoint errado. Opa, aqui, abri o PowerPoint certo agora. Beleza. A sequência correta, anote aí, anote para você não esquecer. A sequência correta é errado ou falso, ok?
errado, certo, errado, errado. Ou seja, primeiro errado, segundo certo, terceiro errado, beleza? Quarto errado. Eita, mas onde é que está o erro aí? Vamos lá na questão, atenção na questão. Olha a sequência correta. Errado, certo, errado, errado. Como é que está aí? Julgue as afirmativas sobre as diretrizes curriculares para a educação básica. Educação básica. Na educação básica, a gente só tem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, esses 3 níveis de ensino, ok? Né? Observe que lá na quarta assertativa, educação especial é uma modalidade de ensino. As diretrizes estão lá nas diretrizes gerais? Está, mas ela não faz parte da educação básica, é uma modalidade de ensino. É um direito garantido da oferta de um atendimento especial que deve acontecer. Bem como também o ensino profissionalizante. E lá na primeira questão, né, a educação continuada, a formação docente e a educação ao longo da vida, a educação ao longo da vida não são as diretrizes curriculares que vão, de certa forma, né, estabelecer bases. Depois que o cidadão sai da escola, o desenvolver dele fora da escola depende muito da aptidão dele. Então, a sequência correta é, C, E e E. Vamos lá para a segunda. Olha a segunda aí, julgue a segunda agora. O professor Elton aqui já está opinando aqui já, viu? Está dizendo que na visão dele está certo. Rafaela, certo. Vamos, que a gente tem outro conteúdo ainda para desenrolar. Vamos lá. Hoje é 2. Sequência de hoje, pelo menos 2. Claudiana, certo. Isso. Boa. Certo. Certo. Beleza. Vamos lá. Olha a resposta correta. Vou colocar aqui no chat. Beleza? A resposta correta é essa aqui, ó, no chat, observe. Certo. Atenção, que essa questão 2 aqui tem um bizu lá naquelas últimas 2 telas que eu apresentei para vocês, tá bom? Que ajudam a gente a responder essa questão. Olha lá. Olha aí o segundo bizu aí, ó. Cada sistema define as suas bases, né? A questão aqui, ó, cabe a cada sistema de ensino definir a estrutura, a duração dos cursos, as bases, né? Respeitando as diretrizes. Não pode fugir da lei. Não pode fugir. Mas organizar para que a coisa aconteça direitinho, pode, conforme a sua realidade. Não pode é fugir do que a lei determina. Ah, vamos oferecer a EJA pela metade. Não, não existe isso. E aí isso deve acontecer tanto no estado, no município, né, também no estado e município, prioritariamente, que é oferta de educação básica.
Posso passar para a terceira? Beleza, terceira, olha lá. A elaboração das diretrizes curriculares é uma atribuição do Conselho Nacional de Educação? Certo ou errado? Elton já respondeu. Cadê a turma? Bora, turma! Não sei se a conexão da internet está legal. Tá legal, ótimo. C. Será que tá certo mesmo, hein? É o Conselho Estadual? Opa! Eu falei estadual, mas aí na questão tá o quê? Nacional. Essa resposta tá o quê? Essa resposta está, na verdade, essa questão está certa. Então, aquela analogia que eu fiz, né? O Conselho Nacional de Educação é o guardião da LDB. Então, é ele que cria. A resolução de 2010, que a gente estudou aqui, no meio dessas exposições, é uma criação do Conselho Nacional de Educação. Certo? Vem para a quarta questão agora. Agora, daqui em diante, são as questões um pouquinho mais difíceis. Vamos lá. E aí? Atenção. Opa, muito bem. Uma, duas, três. Bom, vamos lá, pessoal. Nós temos 11 pessoas na sala. 3 responderam. Vamos lá. Analisa a questão com paciência, para não cair na casca de banana. Cadê a professora Mônica? Bora, professora Mônica. Errada, errada. De fato, essa resposta, olha a resposta correta aqui agora, para a gente adiantar. A resposta correta está errada. Porque, né, observe, né, organização, articulação, avaliação dos programas de expansão da escolarização das redes públicas de ensino. Expansão da escolarização não é algo que está especificamente ligado às diretrizes, né?
As diretrizes estão ligadas diretamente à organização do trabalho pedagógico, ao que vai ser ensinado, o que é direito ser ensinado. Não especificamente a expansão de rede, né? Expansão de estrutura. O Marlon, essa expansão da escolarização não cairia em sentido interpretativo na parte, por exemplo, de que poderia ser uma formação continuada, não? Não. Porque a expansão da escolarização, ela cai justamente, ela está aqui nessa questão, colocada como a expansão do processo de escolarização, de ofertar maior número de escolas, de vagas, beleza? Para que a população possa ter acesso a essa vaga. Então, a expansão quantitativa não é uma preocupação direta das diretrizes. Existem outros documentos referenciais que cuidam disso. Beleza? Qual é o documento? Anota aí para não esquecer. Qual é o documento que cuida especificamente dessa expansão da escolarização? É o Plano Nacional de Educação. Não são as diretrizes. As diretrizes é para o fazer pedagógico. Beleza? O Brasil, desde os anos... Deixa eu ver aqui para não ter erro, né? Desde os anos de 1999 para cá, que o Brasil conseguiu alcançar a meta, segundo a Unesco, né, que é a entidade que cuida, a entidade que está associada ao processo educacional mundial da ONU, o Brasil conseguiu, de certa forma, universalizar o direito à educação. Ou seja, aqui, de fato, mesmo com as dificuldades, existe a prerrogativa de que a educação é um direito para todos. Agora, a expansão dessa escolarização vai de realidade para realidade. Então, onde é que isso é tratado com mais, digo assim, responsabilidade para acontecer? Plano Nacional da Educação. Quando ele estabelece lá as suas metas, Elton, quando a gente viu nessas 2 semanas anteriores o Plano Estadual de Alagoas. Ok? Então, num plano mais geral, que é o Plano Nacional, a escolarização é, sem dúvida nenhuma, uma meta a ser alcançada. Ou seja, né, a escolarização de forma integral, que todos possam estar na escola. Chama. O microfone está desligado. Essa parte da organização, articulação e avaliação dos programas de expansão da escolarização da rede. Essa parte aqui, ó, a minha dúvida, pode ser a de algum colega, é além das redes públicas, por exemplo, pode ser para redes públicas e privadas, ou só redes públicas? Especificamente, o documento, ele trata da rede pública. Porque a expansão da escolarização em redes privadas dependem do poder de investimento da rede privada. Um exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Você é professor da rede privada. Se me falar a memória, você é professor lá do Superação. Digamos que o Superação já tem uma rede constituída, né, de escolas no município de Palmares e que oferte, conforme a proposta pedagógica da sua rede, esse serviço na educação, no ensino fundamental e médio. E aí o que acontece? A rede decide expandir isso para Catende, para Água Preta, para as cidades circunvizinhas, consolidando mais a sua presença e o seu serviço. Beleza, isso é uma prerrogativa do planejamento da rede. Não é uma estratégia pedagógica propriamente dita da rede. A rede, quando se expandir para as cidades circunvizinhas, ela vai ter que trabalhar a sua proposta pedagógica. A proposta pedagógica da rede, Superação, né, vai ter que estar alinhada à LDB, à Constituição, às diretrizes. Então, pedagogicamente, a rede privada também tem que estar alinhada ao que os documentos referenciais da legislação indicam.
Mas o processo de expansão, de quantificação de unidades, não. Pode ser que a rede não tenha interesse, né? Fique só em Palmares. É um exemplo bem claro, é o concorrente de vocês, né? O Real. Ele já está expandindo as suas unidades em outras cidades aqui da Mata Sul de Pernambuco, né? Agora, essa expansão não depende de um documento referencial que legisla, eita, já falei errado, legisla, né, sobre a educação. Depende da rede. Certo? Compreendido? Questão interessante, que interessante. Questão de interpretação mesmo, né? Interpretação, para a gente não se confundir. Olha a quinta, vamos lá, quinta. Quinta. Gente, coloque suas dúvidas, tá? O professor Elton está colocando aqui. Cada um aqui, por favor, coloque suas dúvidas, coloque sua... A gente está se ajudando, a hora da gente se ajudar, né? É essa, no dia da prova que a gente não pode, ninguém vai ajudar ninguém no dia da prova, porque cada um vai estar fazendo a sua, a sua parte. Mas vamos lá, aqui é para perguntar, é para questionar, é para estar interagindo aqui comigo, né? Com outros colegas também. E aí? Quinta questão. Falso, 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 errado, falso, correto. Olha aí, já estamos, né? O que é que torna a questão aí falsa, errada? Já que, né, alguns de vocês já indicaram que ela está errada. O que é que torna ela errada? Eu acredito que a parte que diz investimentos, Investimentos em. Investimentos em o quê? A questão está errada por conta do conceito de investimentos em materiais didáticos. Existe uma diretriz, um plano que cuida diretamente disso. Okay? Não são as diretrizes curriculares. Olha, se liga, diretrizes curriculares. Currículo, ensino, aprendizagem. As outras coisas que estão fora disso, existem a legislação que cuida disso. Qual é o instrumento que cuida dessa oferta de materiais didáticos, de instrumentos pedagógicos que podem, de certa forma, né, serem trabalhados na escola? Um deles é esse, ó, é o Plano Nacional do Livro Didático, que a gente já conhece e lida com ele, o famoso PNLD. Ok? Então, cuidado nessas coisas aí para vocês não, né, confundirem. Beleza? Diretrizes curriculares, ensino-aprendizagem. É tudo que está ligado ao ensino-aprendizagem. Vamos lá no sexto.
Cadê? Cadê? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. A sexta questão, então, ela refere-se justamente à necessidade de um item fundamental que as diretrizes colocam, que é a questão da reflexão crítica, né? Ou seja, a escola ela é autônoma para construir a sua proposta e projeto político a partir da sua realidade, né? Sempre usando a reflexão crítica. Então, essa questão ela está correta, correta, né? Reflexão crítica é um instrumento que vai aparecer com bastante ênfase nessa discussão sobre as diretrizes, nessas proposições sobre as diretrizes, né? Sétima questão. Vamos lá. Boa, boa. Olha o termo isolamento aí, ó. Olha o conceito de isolamento aí aparecendo, né? Então, o conceito de isolamento indica que ações fragmentadas, ações de certa forma desarticuladas e as diretrizes não indicam isso. As diretrizes indicam sempre integralidade. Então, essa questão aqui, né, ela é falsa, ou seja, ela está errada, né? Está errada, ela não está certa. Isso, correto. Vamos lá para a próxima. A gente ficar bem afiado aí em diretrizes. Esses princípios que foram ditos na explicação, eles, eles estão presentes no documento? Ok. E aí, já temos. Cadê o povo? Bora, meu povo, para responder, meu povo.
Esses princípios que aparecem na questão, eles são importantíssimos e estão presentes não só nas diretrizes para a questão do ensino, mas estão presentes também nos PCNs, está presente agora na BNCC, ok? Estão presentes em outros documentos referenciais, em outras leis que dão suporte à LDB, como, por exemplo, a Lei 10.645/08, certo? Então, essa resposta ela está certa. Você ganha você por escola. Tá ali, né? Vai vir? Beleza? Agora eu quero ver essa, ok? Sobre o sistema de avaliação. O Enem, né, progressivamente, ele vai fazer parte do sistema de avaliação da educação básica. Negativo. Que é isso aí, né? Errado, errado. A resposta está errada. Atenção, atenção. O sistema de avaliação da educação básica a nível nacional, que está ligado diretamente às diretrizes, tá joia? É o SAEB. Não existe essa, pelo menos até onde eu conheço, não existe essa expressão, né? SAAL, né? SAEAL, na verdade, SAEAL. Por isso que eu perguntei às nossas amigas alagoanas aqui se elas conhecem, né, algum dispositivo avaliativo que o Estado propõe para a avaliação dos estudantes do ensino médio e do ensino fundamental. Aqui em Pernambuco é o SAEP. E a nível nacional, que está ligado diretamente às diretrizes, é o SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, né, no Brasil. Por último, vamos lá. Tira ali para mim. Gente, essa resposta do 10º vocês estão confundindo, tá? Presta atenção aí. Observa o bizu lá que a gente deu na explicação. Experiências pedagógicas historicamente bem-sucedidas devem ser incorporadas ao planejamento docente como um guia pedagógico. Guia pedagógico é aquele que você utiliza ele como a única referência. Vou dar um exemplo. Digamos que a professora Claudiana, né, fez um trabalho com os seus estudantes do primeiro ano do ensino médio.
E aí, o que acontece? Esse trabalho foi bem sucedido. A experiência dela foi partilhada para todos nós. A partir de agora, a gente só vai fazer como Claudiana fez, seguindo a ideia dela como um guia pedagógico. É isso que de fato deve acontecer? Beleza? Não. Essa questão está errada. Está errada. Entendeu agora a lógica? Quer dizer, guia pedagógico, como um guia pedagógico, como se você só tivesse uma opção. Por exemplo, o livro didático é um guia pedagógico, mas a gente não pode se prender apenas a, né, o livro didático como a única fonte para a gente produzir a nossa aula, para a gente produzir, de certa forma, o nosso momento em si. Então, o que é Professor, que... Opa! Mande brasa. eu sei que já passou, mas assim, existe alguma ferramenta legal que pode dar amparo legal ao Estado, ao município, para que ele desenvolva um livro específico para o município ou para o Estado? Porque eu estava olhando essa semana uns materiais e vi que eu olhei 2 ou 3 estados que produziram seus próprios materiais pedagógicos. Sim, existe sim. Existe sim. A própria LDB, né, lá quando ela trata do artigo 13º em diante, da função, né, e das atribuições do professor, e bem como do processo de ensino e aprendizagem, quando ele vai ser desenvolvido, se dá a precedência do professor articular, criar, né, instrumentos e materiais pedagógicos, sim. Então, por exemplo, você pode, a partir, né, da sua prática e experiência pedagógica, né, e, consequentemente, da formação que você tem para compor e construir materiais pedagógicos, fazer o seu próprio material pedagógico. Agora, esse seu material pedagógico não pode, né, estar desassociado ao que está colocado, tá certo? Né, sobre os livros didáticos do Plano Nacional, né, em relação à distribuição do livro didático. Ou seja, você pode criar o seu instrumento pedagógico, você pode criar o seu próprio livro didático, mas ele não pode estar desassociado àquilo que referencia, que orienta e que se indica que sejam os direitos de aprendizagem ou os objetivos de aprendizagem, que são tratados e são chamados hoje também assim. Então, na medida que você se predispõe a fazer um livro didático ou um instrumento didático, tem outro termo também que a gente utiliza, ou um recurso didático, ele tem que estar conectado com as características, com as orientações, não só da construção como recurso, como instrumento, como livro, mas com as prerrogativas da proposta pedagógica que hoje está em vigor no Brasil. Então, no caso, né, você é professora de biologia, então você quer criar um instrumento pedagógico na área de biologia, então você tem que ter obrigatoriamente o livro didático de biologia que foi escolhido pela escola, outras referências que podem municiar o teu instrumento que você vai criar, e tudo isso tem que estar em consonância com a legislação. LDB, as diretrizes curriculares e também o Plano Nacional do Livro Didático, porque você não pode fugir tanto daquilo que está, de certa forma, sendo colocado. Você tem que fazer algo semelhante, com características próprias, que viabilize o seu trabalho, tá certo?
mas conectado com aquilo que é direito de aprendizagem do estudante. Tá certo? Bem como também você não pode copiar o que tem no livro didático ipsolite, como se você fosse, de certa forma, a autora ou o autor principal daquela obra. Mas existe sim, tanto para a parte positiva de você criar, como a parte negativa de lhe punir, se você usar a ideia de alguém e, consequentemente, você não referenciar aquela pessoa que, de fato, é o dono autoral daquela produção. Massa? Compreendido? Ok. Bem, alguma questão a mais? Ficou claro, entendido? Ô Marlon, a professora Lucinéia colocou aí que o sistema de avaliação básica de Alagoas é o SAVEAL. Isso é uma informação bem relevante. Ah, com certeza. Ah, obrigado, Luciné. Valeu mesmo, eu não sabia. Saveal. Então, pessoal, aí, né? Os níveis de ensino, pergunta a ela lá, se é municipal, como é aí. Não, é para ensino infantil, para toda a educação básica. Lucinéia, depois, se você puder nos ajudar compreendendo melhor o que é o CVAL, né? Porque eu confesso que eu não conheço ainda, não me apropriei. Se você, Sandra, né, Jussiane, que está aqui também, se conhece, não sei se a minha amiga Jussiane é professora também do Estado, lá em Alagoas. Se vocês puderem trazer algumas informações importantes e postar lá no grupo da gente, para a gente se apropriar um pouquinho aí desse sistema educacional, desse sistema de avaliação, seria bem importante, bem legal. Beleza? Eu também vou buscar informações. Eu não sabia que tinha em Alagoas. Mas aí, informação preciosíssima que a Luciné trouxe agora. Joia? Beleza? Gente, já são. Falta 7 minutos para as 11, né? E a gente ainda tem 2 conteúdos para apresentar. Mas a gente pode combinar o seguinte, né? Vamos dar uma aliviada hoje para a cabeça não ficar tão cheia. Tem aí um feriado bom para a gente ficar com a família, para a gente renovar as energias, mas não perder de vista o foco nos estudos. E na próxima semana a gente conversa sobre o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que já está aqui prontinho, ó, ok? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Que é outro documento referencial, que é lei, né, da nossa legislação propriamente dita, e é uma lei que cai nos concursos de educação por conta do direito da criança e do adolescente. E aí, na última semana, a gente cai em campo somente com a LDB e a BNCC, para que a gente possa juntos finalizar, assim, a LDB, a BNCC, que é uma apresentação curtinha, que também já está pronta aqui, né, e o referencial, né, pedagógico de Alagoas, o RICOL, que essa semana eu recebi o material, né, vou transformá-lo em uma apresentação mais simples, porque é muita coisa para a gente conhecer aqui. Tá joia? Beleza? Então aí, Elton, ainda está com medo das diretrizes? Dá para desenrolar agora? Acho que o Elton já começou o sabadão dele. Não. Coloquei lá no chat. Beleza, beleza. Então, obrigado, Marlon. Ótima aula. valeu. Um abraço para todo mundo. Aí, aproveitem
dias de descanso aí, tá? Quarta-feira eu vou me vacinar a segunda dose. Quem aí já está perto da sua segunda dose também se vacine. E se Deus quiser, vai dar tudo certo aí para dia 17 de outubro. A gente está com fé em Deus aí dando esse passo concreto para aprovação no estado de Alagoas. E vamos comemorar lá na Pajuçara, lá naquelas praias bonitas ali de Alagoas ali, que pensa em umas praias bonitas, viu? Marlon, Opa! a dúvida aí foi retirada pela professora Mônica. O SAVEAL é para o ensino médio. Existe a prova ANA também, que é medida, eu acho que o ensino fundamental. Ah, Eu não tenho muito certeza da provinha ANA, não, mas tem essa prova também. Acho que beleza. o ensino fundamental é a ANA. Ótimo. Muito obrigado, Luciné. Muito obrigado, Mônica, pela informação. Verônica, foi a Verônica. A Verônica. Obrigado, Verônica. Valeu mesmo pela informação. Né? A amiga Verônica também é alagoana. Essa semana eu vou consultar o meu guru, meu amigo Alexandre, que ele é professor da rede já, para ver se ele me dá alguma coisa um pouco mais consistente para eu repassar para vocês. Tá certo? Então, fiquem na paz, bom final de semana, tudo de bom. Aproveitem o feriado e se protejam, que o vírus ainda está circulando por aí.